Está tendo uma grande repercussão o caso, né, do jogador Luan do Corinthians, que até então, antes de jogar no Corinthians, era jogador do Grêmio. Pois bem, todo mundo sabe que o Luan foi agredido por torcedores de uma torcida organizada do Corinthians em um motel quando ele estava ali fazendo uma festinha adulta, vamos dizer assim. Pois bem, meus caros, vamos falar sobre este caso. E talvez não vamos falar coisas tão novas daquilo que já se falou a respeito, mas eu quero tentar olhar a questão por diversos ângulos e não emitir uma opinião somente de um torcedor do Grêmio que gosta do Luan como jogador, mas que gostaria de repente de um dia voltar a ver o Luan jogando como jogou em tempos atrás. Não é isso, não vou aqui necessariamente falar de futebol somente, mas eu quero falar de coisas que a gente precisa dizer e de pontos que todo mundo tem que repercutir, tem que bater nessa tecla. Então o papo hoje é sério porque realmente é muito grave o que aconteceu com o Luan e a gente precisa falar disto agora. O papo hoje é mais do que sério. Pois, meus caros, antes de a gente começar de fato o nosso vídeo de hoje, né, nosso vídeo de domingo, que sempre vai ao ar às 9 da manhã, lembra você aí, para você poder nos ajudar aqui com a sua inscrição, que é muito importante, e com o seu like. Se você gosta de um conteúdo reflexivo, né, de um canal que busca tirar-nos, né, desta onda de desinformação, se inscreva no nosso canal, assine o sininho, né, lá para ter as atualizações. Nós sempre temos vídeos novos de segunda a sábado às 18 horas e no domingo sempre às 9 da manhã. Nós falamos de política, falamos de conjuntura política e de história, tentando fazer com que a história não seja aquela história dos livros, mas uma história que você olha o fato que está acontecendo agora e associe com coisas que aconteceram e que talvez a gente está achando que está vivendo coisas novas e no fundo a gente está tendo a reprodução do passado porque a gente não conheceu a história. Olha só, eu vou dar um exemplo. Adolf Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial porque tentou invadir a Rússia. E justamente o período que ele tentou levar as tropas alemãs morreram, né, no gelo até chegar a Moscou. E quem é que tinha feito isso? Que tentou chegar à Rússia e também morreu com suas tropas lá? Napoleão. Então, meus caros, quando a gente não conhece a história, a gente acaba cometendo os mesmos erros do passado. O caso do Luan é mais um dos casos dos talentos do futebol brasileiro que se vislumbram e que efetivamente, né, nesse mundo de badalação, de cliques, de flashes, a gente sabe que isso não é fácil. O Luan é um rapaz de uma origem muito pobre. De uma hora para outra, o cara ganha 800 mil reais por mês. Ou seja, o que ele gastou no motel com os seus amigos, vamos botar amigos, 3 mil reais para ele pode ser pouco. E é uma quantia pequena, mas é a quantia que um professor, por exemplo, ganha por mês. Ou um policial militar, ou talvez outra função, outros profissionais por aí. E se ganha 3 mil reais, ainda já é um salário perto de outros muito bom. Tem gente que ganha, por incrível que pareça, um salário mínimo. Então 3 mil reais por Luan, é o que ele gasta numa noite, é o salário de uma pessoa. Olha a discrepância.
E talvez a indignação das pessoas com o Luan com relação a isto, eu acho que ela é justa. Seja com o torcedor do Corinthians, do Grêmio, do Flamengo, porque ela é justa. Mas a invasão, e isso é muito interessante, a invasão lá do motel e a violência com a qual o Luan foi vítima é que me preocupa. Por quê? Porque a gente está acreditando hoje na força da violência como um elemento de justiça do que de fato um protesto organizado, do que de fato o diálogo. E as torcidas organizadas hoje, elas têm o quê? Elas têm essa violência, elas trazem essa violência para os campos, para os gramados. Não é só a torcida do Corinthians. Tem gente que pensa que faz esse tipo de violência. A torcida organizada do Grêmio, do Internacional. Não importa a torcida. Infelizmente, nós temos a violência e há uma forma de conter a violência. Não com mais violência, mas com rigor na lei. Quando a gente já viu, né, e quantos episódios lamentáveis nós vimos em que, infelizmente, não acontece nada com quem faz as coisas. Aquele torcedor do São Paulo que foi morto a pancada lá no Alambrado, no Pacaembu. Eu lembro disso. É uma coisa das coisas mais tristes que a gente vê. E não aconteceu nada. Recentemente, um ônibus do Grêmio, né, numa decisão, antes de um Grenal, foi alvejado por uma pedra que quase matou um jogador do Grêmio. Então a violência do futebol, que é um dos itens que a gente tem que falar, ela só pode ser contida com rigor na lei. É punindo o CPF. Enquanto a gente não punir o CPF, não vai adiantar só punir os clubes. E outra coisa, como é que pode essas torcidas organizadas, esses caras de torcidas organizadas, terem mais privilégios que, por exemplo, os sócios? Eles mandam e desmandam. Por quê? Porque eles servem como, né, moeda de troca pela questão eleitoral dos clubes. Isso também é fruto exatamente, né, o que gerou essa violência no futebol e dessas torcidas organizadas. Que eu acho legal ter torcida, mas não dessa forma. A gente está tendo, né, grupamentos para fazer crimes e não para torcer para um clube de futebol. Ah, mas o Luan gastou, foi lá para um... Bom, a vida pregressa dele, a vida fora do gramado, é a vida fora do gramado. Eu sou professor, gente. Se eu não é um final de semana, eu chegar na minha casa e eu quiser beber todas, eu bebo na minha casa. É um direito meu. Porém, eu não posso chegar na sala de aula com um cheiro de álcool. Eu não posso deixar de não cumprir com os meus compromissos. Se eu deixar de cumprir meus compromissos, bom, aí isso é um problema lá, porque daí o problema profissional está interferindo na minha vida profissional. Então a gente tem a vida privada e tem a vida profissional. Geralmente, pessoas que não têm uma vida regrada privada, né, consequentemente, têm uma vida profissional problemática, vamos dizer assim. O Luan, quando saiu aqui de Porto Alegre, quando foi para o Corinthians, ele já não queria mais jogar futebol. O Luan desistiu de jogar futebol. Foi para o Corinthians, depois ficou um tempo no Santos, voltou para o Corinthians de novo. E o Luan parece que não quer jogar mais futebol. Agora ele deu, né, uma entrevista lá no podcast lá do Denilson Show com o Chico Garcia. E aí a gente percebe, né, e aí eu vi um comentário do Neto a respeito disso, que eu achei muito pertinente o comentário do Neto, né, que ele diz que o Luan é uma vergonha para a profissão, né, ele como ex-jogador de futebol, né, não ganhou a metade do que o Luan ganhou. Mas enfim, em termos financeiros, né, o que a gente vê? A gente vê um cara que tem dinheiro, mas não tem uma formação sólida familiar,
o que me parece, pelo que a gente, né, ouve de relatos dos profissionais da cobertura esportiva, é um sujeito que já foi expulso de mais de um condomínio aqui em Porto Alegre mesmo. Quer dizer, ele é um sujeito que não tem respeito pelo espaço alheio, porque ele não tem outros elementos que fazem com que você tenha uma carreira legal, ganhe dinheiro e, né, dentro desse mundo do futebol, que é uma parte pequena que ganha dinheiro, porque há jogadores que ganham 3 mil reais. A maioria. Mas a gente, né, foca nesses que estão nos grandes clubes, né? Tanto no Grêmio, no Corinthians, enfim. É claro que os caras ganham um salário que não é o meu salário, que é o seu salário, é claro, é uma realidade paralela. Mas a coisa assim, o cara tem só dinheiro, nunca estudou, não busca estudar, não busca ter uma espiritualidade, não busca nada. Ele só tem dinheiro. E aí, né, como no caso, por exemplo, do saudoso Garrincha, que o vício do álcool derrotou o nosso grande craque, nosso Mané Garrincha. Por quê? Porque é aquela história. E olha que o Garrincha deve ter ganho bem menos que o que ganha esses jogadores atualmente. Mas a visibilidade, né, tudo isto mexe com a cabeça da pessoa. Queira ou não, é uma figura pública. E você tem que ter, quando se torna uma figura pública, uma responsabilidade, uma maturidade que, por exemplo, nem o Neymar tem, que seria, teoricamente, o grande craque dos nossos dias. Mas olha o comportamento do Neymar. Olha o comportamento de tantos outros atletas. Raros são aqueles atletas que têm aquela formação sólida. Como, por exemplo, eu tive a honra de conhecer um jogador chamado Emerson, que acho que pelo menos não sei por onde anda o Emerson hoje, mas até então ele estava trabalhando como uma coisa técnica, de técnico no interior aqui do Rio Grande do Sul. Mas é um cara, um craque, um jogador muito bom, né? E jogava junto com outro cara, todo mundo conhece, é um técnico promissor aí, que é o Roger Machado. São dois caras que você vê que eles têm uma formação de vida, são inteligentes, buscam estudar, buscam se aperfeiçoar, fizeram suas carreiras no futebol, têm uma vida sólida. Não é a mesma coisa que o Luan. E eu rezo que se o Luan queira voltar para o Grêmio para se recuperar, que ele venha. Eu não acho ruim, mas há de se ter um limite. E será que o Luan quer esse limite? Será que o Luan quer ter essa disciplina de sair de lá, de São Paulo, que vai ter que sair, não tem como, e ir para uma realidade, outra realidade, focar-se na sua profissão e talvez ter um regramento da sua vida que não interfira, inclusive, na sua vida profissional, né? Essas coisas que, enfim, né? Que tu não fique, tá, tu ganha 800 mil reais por mês, mas tu não trabalha, tu fica, não trabalha porque não está jogando mesmo, né? Infelizmente, tu fica numa vida vazia. E aí você vê o vazio desses jogadores, desses atletas. Quando o Danilo Gentili fez aquele filme ridículo, uma das coisas que eu mais fiquei assim, preocupado é a mensagem que o Danilo quis colocar dizendo que o guri lá estudava bastante, não sei o quê, e ele não era bom aluno e nada, e não sei o quê, mas ele tinha sido rico. Esta mensagem chegou na minha geração. E a minha geração, eu nunca fui jogador de futebol, mas a minha geração tinha isto. Para que estudar se eu posso ser um jogador de futebol e ganhar muito dinheiro? As pessoas esquecem que a gente estuda não só para ganhar dinheiro, mas para ter um equilíbrio na nossa vida. Que a gente estuda para desenvolver a nossa mente. Porque a gente estuda que é para a gente nos tornar cidadãos. E vocês acham que o Luan tem algum conceito básico do que é cidadania? Claro que não tem, porque ele acha que, por exemplo, a festa dele
pode ser compartilhada com os demais. Ele está preocupado com os outros, afinal de contas ele tem o dinheiro que compra tudo. Ele só esqueceu que o dinheiro que compra a festinha, a noitada no motel, que compra bebida, que compra qualquer coisa, não compra paz, não compra o lar, não compra felicidade. Porque a felicidade é um estado espiritual que independe de você ser rico ou pobre. E aí, meus caros, a queda do Luan, para mim, não é só uma queda em termos profissionais, em termos físicos. É uma queda espiritual. No fundo, ele busca preencher o vazio dele nesta irresponsabilidade que tem um brilho, que tem, vamos dizer assim, que tem uma luminosidade, né, uma aura, né, de assim de relevância, de olha, eu tô pegando 3, 4 mulheres, eu bebo, eu encho a cara, eu faço o que eu quero. Só que isto, no fundo, é a derrocada do ser humano. E eu fico muito triste de ver o Luan nesse estado. Como eu acho muito lamentável as pessoas, né, acharem que fazem um grande feito ir para dentro de um motel e agredir uma pessoa que está lá. Ele está lá, como qualquer um poderia estar lá naquele hotel, gastou o dinheiro dele, afinal de contas, não é ele, não tem culpa de estar ganhando aquele salário. Alguém paga para ele e efetivamente, gente, não é por aí que se faz a contestação. Agora, se faz uma manifestação pacífica, cobrando e mostrando para a sociedade, e mostrando, cobrando dele, olha que tu está fazendo isso, mas olha a tua postura, dentro da civilidade, eu acho que a gente ganharia muito mais. Aí o que acontece? A irresponsabilidade com o fechamento de um ato de selvageria. Que tempos são esses, meu Deus? E eu não quero dar uma de moralista, não. Porque, aliás, moralismo para mim não resolve. O que falta para a nossa sociedade, eu repito, não é só uma grande reforma política, econômica, social. É também, no fundo, uma grande reforma moral e independente de qual religião você seja. Eu quero dizer uma coisa, falta moralidade na nossa sociedade brasileira. Porque nós estamos todos baseados nos conceitos do consumismo exagerado, do glamour exagerado, da exposição exagerada e escondendo-nos e nos fechando de nós mesmos. É triste isto.